sou a Laura, sou nutricionista, atualmente da Divisão de Educação Alimentar e Nutricional da Coordenadoria de Alimentação Escolar da cidade de São Paulo. E vou conversar com vocês hoje um pouco sobre o histórico da alimentação escolar na cidade de São Paulo. Para nós começarmos a falar sobre o programa de alimentação escolar enquanto essa política pública de grande relevância, a gente tem que traçar um histórico de como foi a discussão no Brasil sobre a questão da alimentação e uma política social. Então a gente volta, à década de 30, com os trabalhos de José de Castro, que foi um importante médico, geógrafo, político e ativista brasileiro, representante do Brasil na ONU, 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que fez o primeiro inquérito nutricional na região de Recife, na cidade de Recife, onde era a sua cidade, e traz essa questão e constata a fome realmente que existia nessa comunidade e trabalha a fome como um problema social. Ele também é autor de um importante livro, que é o livro sobre a geografia da fome, e nessa questão neste livro ele traz a questão da necessidade de uma distribuição mais igualitária de renda, de reforma agrária como uma solução para a fome. Então a gente deixa aqui ele como um marco para o início dessa discussão no Brasil da fome e a questão social. Na cidade de São Paulo, na década de 30, a cidade começa a se estruturar como uma cidade industrial. E com isso, várias pessoas acabam saindo do campo e vindo para São Paulo como um grande centro. E essa questão dessa migração faz também com que a gente tenha grande problema de desigualdade social e de desnutrição nas crianças de São Paulo. E na década de 30, Mário de Andrade inaugura uma proposta inovadora que eram os parques infantis. Então, os parques infantis, eles atendiam crianças de 3 a 12 anos e tinham uma proposta de esportes, de alimentação, de atividades com essas crianças, filhas dos operários, bem inovadora para a época. É o registro, quando se fala do histórico dentro da cidade de São Paulo, também da educação infantil, a data que se trabalha é 1935 como uma data da inauguração desses parques infantis. E a gente vê aqui, e a gente tem então o primeiro registro de oferta de uma alimentação dentro de uma unidade escolar, educacional, que é a oferta do copo de leite, Então, aí a gente tem não só começa com um copo de leite, mas alguns outros alimentos também eram oferecidos a essas crianças, filhos dos trabalhadores. Eu gosto bastante dessa foto que tem essa visitadora sanitária, que está lá com a sua planilhinha. A gente vê uma bancada, uma mesa com toalhas e pães no cesto, essas garrafas de leite em vidro, que hoje é um terror do nutricionista, Imagina o leite fora de refrigeração, mas eles estão aí dados nessa imagem da época, da década de 30. E aqui nós temos uma planta, de uma dependência geral de um parque infantil de Santo Amaro, ali na Adolfo Pinheiro, que até hoje ele é um MEI, e eles eram equipamentos bem amplos, grandes. A gente tinha aí vários espaços para essas atividades dessas crianças, e aparece já a cozinha com S da época como parte da planta desse parque infantil. A gente vê também dentro do regimento interno deles, dos parques infantis, a competência de alguns dos instrutores, E a gente tem ali que, dentre as atribuições que lhes era cabida, também a de auxiliar na distribuição do leite, merendas e etc., a questão da alimentação. E os educadores sanitários, que também faziam parte do trabalho, trabalhavam nos parques infantis, a questão ali, da preocupação com o estado nutricional das crianças. Eles tinham que estar
trabalhando na melhoria do estado nutricional dessas crianças, estabelecendo junto com o médico um trabalho, e também eles eram os responsáveis por organizar, regulamentar e fiscalizar o serviço de alimentação dos parques das crianças desnutridas. Então, as crianças realmente que precisavam de uma atenção especial de alimentação. Então, o nosso registro dentro da Secretaria de Educação e dentro do histórico da alimentação escolar da cidade de São Paulo, ele então remonta da década de 30 com os parques infantis e com esse atendimento que era dado à alimentação. A nível federal, a gente tem o registro da questão da oferta de uma alimentação para os alunos das escolas na década de 50, com a doação internacional de leite em pó feita pela Unicef. Então, os Estados Unidos teve uma produção excedente de leite na época e começou a fornecer doação para os países da América Latina e da América do Sul pela Unicef. E para receber essa doação, minimamente se teve que se organizar. Então, é a primeira campanha, que a gente chama Campanha Nacional da Merenda Escolar, para começar a distribuir esse leite que era recebido de doação. No início, essa doação, o leite ia para as cidades do Nordeste e depois ele foi estendido a todas as principais cidades do Brasil. Daí nós temos também a nível federal, né, nessa questão dessa política de alimentação, na década de 60, o envio de alguns alimentos por uma agência internacional americana que era o USAID, que eram Alimentos para a Paz. Ela repassava, ela também fazia doação de alguns alimentos que não eram basicamente do hábito do brasileiro, mas eles eram doados para os países também, como os anteriores da América Latina e América do Sul, como o trigo búlgaro. O trigo búlgaro é um tipo de trigo de quibe, aveia, farinha de milho, leite desnatado, manteiga, óleo vegetal e uma mistura de trigo, soja e leite, que era para fazer um tipo de um mingau. Essa doação, né, ela não respeitava, não eram hábitos nossos, hábitos alimentares das crianças brasileiras, e também nesse mesmo momento, na década de 60, as escolas começam a se organizar através da caixa escolar, né, com doação, para estarem recebendo doação das famílias que podiam, para comprar alguns alimentos para implementar uma alimentação dessas crianças e deixar esses alimentos um pouco mais aceitos. Essa questão dessa doação e essa agência internacional, ela é criada dentro de um momento político importante, que foi uma grande polarização que existia, né, entre o bloco da União Soviética e o bloco dos Estados Unidos. Então, esse USAID ele tinha grandes propostas para estar aproximando os países da América Latina e da América do Sul dos Estados Unidos e não tem interferência da União Soviética, como aconteceu com Cuba. Então, um período de grande polarização, e os alimentos foram utilizados também com esse objetivo, dentre outros que existia dentro dessa agência. Aqui, quando a gente fala da questão de São Paulo, né, a gente também tem a questão do registro da Caixa de Assistência Escolar, com o fornecimento da sopa escolar, mas assim, é importante a gente ressaltar que não era uma questão de uma alimentação que era oferecida de forma sistemática, com objetivos nutricionais, nada disso. Era uma sopa que era feita com alimentos que os próprios professores acabavam fazendo, com a doação desses pais que podiam. Então, ela surge mesmo, se a gente for pensar, a alimentação dentro da escola, para matar a fome das crianças que eram pobres, né? Então, essa é a nossa referência. Então, hoje a gente vai observando, conforme a gente for adiantando aqui na aula, a gente vai vendo a mudança dessa concepção, mas ela surge com um programa assistencial para a criança matar a fome enquanto ela está sentada ali no banco da escola. E aqui tem, olha, um exemplo de uma cadernetinha de doação da Caixa Escolar, de um grupo de 1952, e embaixo está lá, né? As crianças pobres deste grupo escolar necessitam do vosso auxílio e da vossa simpatia. Então, elas eram para as crianças pobres. Então, você fazer parte da Caixa Escolar
já dizia, já punha ali uma rotulação, um rótulo em você que você precisava de comer na escola, porque você não tinha como levar um lanche ou ter uma alimentação legal oferecida na sua casa. Então, isso é importante a gente ter isso claro dentro da construção, da concepção do programa, né? E qual que era a ideologia que a gente tinha, então, nessa época, no final da década de 60, né? A ideologia nutricional da época é que, na verdade, a desnutrição ela era decorrente do quê? De um povo de pessoas que eram ignorantes, que não sabiam, né? Tinham uma limitação de conhecimento. Isso levava a que eles tivessem maus hábitos de consumo, compravam e tinham alimentos pobres em valor nutritivo, principalmente de proteínas. Então, a questão era uma desnutrição proteica, porque eles não comiam proteínas, e mais a falta de saneamento básico, então, que levava à desnutrição infantil e à desnutrição do povo brasileiro. Então, essa era uma ideologia presente na época. E o que acontece, então, como vem essa construção dessa ideologia, como isso reflete na questão da política pública dos alimentos. Como as pessoas não sabiam comer, elas não tinham uma desnutrição proteica, né, que era o que se falava então na época. Se eu forneço alimentos formulados, aí a gente vê o início, né, dos ultraprocessados, se a gente for pensar assim, alimentos que eu tenha uma densidade proteica satisfatória. Eu forneço isso e se a desnutrição é proteica, eles vão comer e vão não ficar mais, vão deixar de serem desnutridos. E com isso tem um grande incentivo à indústria de alimento, a questão da soja surge também muito forte nessa época. Quem é da década de 70 frequentou escola pública, sabe que tudo era base de soja, leite de soja, e não tinha a tecnologia que se tem hoje, então não tinha essa aceitabilidade, esse paladar do alimento à base de soja de hoje, era bem sofrível, né? E então tudo isso acabava fazendo com que a indústria se desenvolvesse e os alimentos eram com pouca aceitação. Mingau, sopas prontas, risotos prontos, sopas industrializadas. Eu posso falar porque no início da minha entrada dentro da alimentação escolar na década de 90, a gente tinha muito industrializado ainda, arroz doce pronto, mingaus e sopas, compostos lácteos e com uma quantidade de proteína que se achava que devia ser a certa, então, até então. Então, essa questão da indústria de alimentos, então, é um registro importante e que levava a uma alimentação que não era tão bem aceita pelos alunos, uma vez que eram alimentos que não faziam parte do hábito. Movimentos importantes já acontecem, né, no começo da década de 70, dentro da Prefeitura de São Paulo, no finalzinho das 60 para 70, com a criação da assistência, do Departamento de Assistência Escolar dentro da Secretaria de Educação, que era um departamento realmente que tinha uma preocupação com a saúde do escolar, né, era um binômio que se trabalhava então de ensino e saúde, com essa perspectiva. Então, tinham dentistas aí que se começa até a primeiro nutricionista contratado dentro do programa para trabalhar nesse departamento. E na década de 70 foi feito, então, o primeiro decreto municipal que trabalha, então, com a questão de objetivos nutricionais que foram estabelecidos para o atendimento das crianças, dos alunos matriculados nas escolas da prefeitura. Então, para crianças que ficassem 4 horas, deveria atender 1/3 das necessidades nutricionais. E crianças que ficassem em turnos de 8 horas, metade das necessidades nutricionais estabelecidas e necessárias para aquelas crianças. Então, aqui a gente começa a ter já uma construção de um programa atendendo objetivos nutricionais e atendendo cardápios que fossem estabelecidos por nutricionistas e com uma frequência não só de doação, né, como era a caixa escolar,
com as sopas, mas assim, realmente de um programa começando a se estruturar, então, no final da década de 70 para 70. A década de 70 também foi importante do ponto de vista da alimentação no Brasil, porque foram lançados alguns programas, um PRONAN 1, PRONAN 2, e também esse estudo do INDEF e do IBGE, que acaba colocando por terra aquela concepção que eu trouxe anteriormente da desnutrição proteica. Na verdade, esse trabalho foi um trabalho amplo, feito no Brasil como um todo, e que chegou à seguinte conclusão: o brasileiro ele tem, sobretudo, desnutrição calórica, não desnutrição proteica. E o que sai desse trabalho? Que ricos e pobres ingerem os mesmos alimentos, mas em quantidades diferentes. Então, por que são em quantidades diferentes? Porque o pobre tinha menos poder de compra e comprava menos e não tinha comida suficiente. Mas ele sabia, sim, comer certo se ele tivesse a renda para que isso fosse possível. Então, esse é um trabalho importante, e o interessante é que a gente percebe que os estudos vão acontecendo, mas eles vão levando um tempo até para ter uma incorporação total dentro de uma concepção da época, né? Mas em 73 já tem um primeiro registro de uma semana de debate sobre alimentação escolar na Câmara Municipal, então, profissionais discutindo essa questão da alimentação dentro da prefeitura, da alimentação escolar, e São Paulo, então, também na década de 70, reconhece que essa questão de desnutrição proteico-calórica e assume a merenda como supletiva, então estabelece objetivos, né, nutricionais, objetivos de trabalho, complementar a alimentação de casa, e nessa época se atendia 250 mil crianças apenas, né? Hoje a gente tem mais de 1 milhão de matriculados. Então, é o início, né, de um fornecimento realmente sistemático, com objetivos estabelecidos e que realmente com profissionais trabalhando, né, não feito de uma forma assistencial, mas começando realmente a pensar de uma forma mais dentro de uma política pública mesmo. E no final da década de 70 e começo da década de 80, a gente tem uma movimentação grande para a formação das creches. Até então a gente está falando da pré-escola, das EMEIs e das EMFs, e as creches surgem como um movimento de luta das mulheres trabalhadoras que queriam um espaço, necessitavam de locais para deixar os filhos enquanto trabalhavam. Então as creches, elas surgem então nesse final da década de 70 para 80, com um direito da mulher que trabalhasse, não da criança, para ter uma educação. Isso também a gente vai perceber mais para frente que isso muda, né, como um direito da criança. Mas até então ela surge como um direito da mulher trabalhadora, e também existia uma lista de matriculados das crianças que tinham essas mães que necessitavam trabalhar e de crianças que estivessem na linha de pobreza. Então, essa é o início das creches também na prefeitura. Um outro marco importante para o Brasil, né, é a nossa Constituição de 88, e que trabalha as questões importantes da alimentação também, enquanto um direito do cidadão de viver de Estado. Então, uma Constituição que diz que a alimentação ela é um direito do cidadão e um dever de Estado. E quando a gente trabalha enquanto dever do Estado, é dever, então, de fornecer uma alimentação que seja em qualidade, em quantidade, adequadas, né? Não é um favor, não é assistencial, é um dever do Estado e um direito do cidadão. E também surge dentro da Constituição a questão da garantia da educação infantil para as crianças de 0 a 6 anos, né? Então, não é um direito da mulher, mas sim um direito da criança estar assistida e estar inscrita e matriculada numa unidade educacional, né? Em 89, então, o Departamento de Assistência, né, Escolar, que a gente falou anteriormente, ele sai da Secretaria de Educação e passa para uma secretaria que foi criada, que chamava SEMAB, que era uma Secretaria Municipal de Abastecimento. O objetivo dessa secretaria era de concentrar todas as ações relacionadas à alimentação da Prefeitura de São Paulo. Então, lá tinha a merenda escolar, a questão da vigilância sanitária, da inspeção de alimentos, a fiscalização das feiras, sacolões e varejões, eram todos dentro da secretaria. Então, ela tinha esse propósito de ser meio uma Secretaria de Segurança Alimentar Nacional. Se a gente for pensar hoje, a proposta dela surge dessa forma.
E quando esse departamento é criada, essa secretaria, a questão da alimentação fornecida pela prefeitura, ela expande, ela não fica restrita só para as escolas e também ela entra para todos os programas da cidade. Então, os refeitórios municipais, as creches que até então eram da Secretaria do Bem-Estar Social, a gente que fornecia pela CEMAB, até o Corpo de Bombeiros, a gente tinha um termo de parceria que fornecia os alimentos para eles. Então, todos os equipamentos municipais que tinham alimentação eram gerenciados pela Secretaria Municipal de Abastecimento. E a gente vê então agora um outro ponto importante, voltando à questão do programa de alimentação escolar, que é na década de 90, a criação dentro do Ministério da Educação do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Dentro do FNDE, a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que até então, até 1994, era responsável por fazer todas as compras de forma centralizada, né? Lembra dos alimentos formulados, então eles eram estocáveis, eles eram praticamente alimentos não perecíveis, né? Que tinham uma durabilidade grande. Então, era comprados lá para Brasília e distribuía para o Brasil inteiro, né? Nessa época, o São Paulo não eram todos os alimentos que ela recebia. O município de São Paulo sempre teve uma dotação orçamentária complementar a esses repasses. Então, alguns alimentos que tinham uma aceitabilidade maior pelas crianças, São Paulo recebia e nem todos recebiam. Mas grande parte dos municípios, principalmente os do Nordeste, recebiam todos esses alimentos industrializados vindos desse órgão central. E daí, esse FNDE começa, quando ele é criado, ele começa a repensar essa questão de compras centralizadas e, em vez de repassar alimentos, repassar os recursos financeiros para que esses municípios comprassem os seus alimentos. Então, vocês percebem aí como a gente tem um salto grande em relação à questão, à valorização, aos hábitos alimentares locais, a questão dos produtores locais, porque daí você não tem que receber esse alimento vindo de um órgão central, você pode comprar ali no seu município. E então tem que criar mecanismos que fossem fiscalizatórios desse dinheiro que era repassado. Em 2000, a gente tem então marcos bem importantes dentro do programa de alimentação escolar, que primeiro é a exigência do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é um conselho deliberativo formado por representantes da sociedade como um todo, dos professores, alunos, do Poder Executivo, e para estar fiscalizando e acompanhando o repasse desses recursos para ver se esse dinheiro que está vindo de Brasília, do FNDE, realmente está sendo gasto de forma adequada e como que o programa está se desenvolvendo. Uma outra coisa importante, a partir dos anos 2000 também, é que até então não tinha essa obrigatoriedade. São Paulo sempre teve nutricionista dentro do seu programa, mas é a questão da inserção do nutricionista como responsável técnico do programa de alimentação escolar. Então, não pode ter o fornecimento de refeição escolar nos municípios que não tenham um nutricionista como responsável técnico. São Paulo, em 2001, acaba ampliando a questão da oferta de alimentos, porque até então as EMFs, que são as escolas de ensino fundamental, eram fornecidos lanches em todos os períodos, e desde 2001, então, os horários sociais do almoço e jantar é uma obrigatoriedade da escola estar fornecendo almoço e jantar. Isso teve uma grande logística, porque as EMFs não eram totalmente estruturadas em termos de equipamentos, imobiliários de equipamentos de cozinha e tudo mais. Então, teve um grande movimento da rede municipal para estar atendendo essa demanda do fornecimento das EMFs, que são unidades maiores, né? Que a gente tem EMFs até com 2.000 alunos, então foi toda uma reestrutura. Isso foi um marco dentro do programa também para a gente, que trabalhava já na época, né, dentro da alimentação escolar. E a CEMAB, que eu falei para vocês, que foi criada em 89, em 2005 ela é extinta e
as outras, assim, fiscalização de varejão, sacolão foram para subprefeituras, a questão da vigilância sanitária foi para a saúde e ficou a alimentação escolar, né? Até então merenda ainda escolar, para saber onde vai, onde não vai, e daí pensaram assim, nossa, o que que acontece? A gente compra muita coisa, muitos alimentos, então a gente passou para Secretaria Municipal de Gestão e ficamos lá uma gestão inteira e a partir de 2009 a gente volta então para a Secretaria Municipal de Educação. Então a gente está não muito tempo de volta à Secretaria Municipal de Educação. E com isso os outros programas, né, com a extinção da SEMAB, o fornecimento dos outros programas que eu disse anteriormente, cada secretaria absorveu o seu programa e quando a gente volta para a Secretaria de Educação, a gente volta só com alimentação escolar. Né? Isso é importante porque também a gente passa a estar mais próximo das questões pedagógicas da alimentação, onde está dentro de uma Secretaria de Educação. Agora eu vou falar de alguns pontos importantes de leis importantes que refletiram diretamente dentro de uma concepção e de uma abrangência do programa de alimentação escolar como um todo. Essa é uma lei também, né, do Programa de Alimentação Escolar, é uma lei federal, 11.947, que fala o seguinte, ela diz que 30% dos repasses, né, que o FNDE repassa para aqueles municípios para compra de alimentos sejam investidos na compra de agricultores familiares. Então, isso é uma coisa extremamente importante porque ela muda toda uma logística de compra, de favorecendo o produtor familiar, que é o responsável, na verdade, por 70% da produção do que nós comemos hoje e que trabalhava com grandes dificuldades, né, com grandes ameaças de agronegócio, e eles acabam sendo fortalecidos porque eles sabem que eles têm uma compra, um comércio, assim, um poder, um mercado certo para estar fornecendo. Todos os municípios têm que comprar dos seus produtores. Então, valoriza, volta o homem para o campo para estar produzindo esses alimentos. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Então, 30% tem que ser comprados com agricultura familiar. A questão também dessa lei diz que a alimentação escolar é um direito dos alunos e um dever do Estado. E também trabalha a inclusão da alimentação escolar como um processo importantíssimo dentro da política da alimentação escolar. Ela tem que perspassar o currículo, abordar temas de alimentação e práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Então, essa lei é um marco dentro do programa, na verdade, ela é de 2009 e ela tem esses 3 marcos importantíssimos. Outra coisa importante é essa emenda constitucional também, de 11 de novembro de 2009, que altera o inciso da Constituição Federal de 88, que fala que o atendimento educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação, então a alimentação escolar está garantida na Constituição e assistência à saúde. Mais uma vez, reforçando aqui que é um direito, então, dos alunos e um dever do Estado estar atendendo com uma alimentação de qualidade, em quantidade, com uma segurança alimentar adequada e promovendo a saúde dessas crianças e alunos da nossa rede. E daí alguns marcos importantes aí que a gente tem dentro do nosso programa de alimentação escolar, do ponto de vista, agora falando tanto da educação alimentar e nutricional, como a lei de 2016, que é essa lei que regulamenta a inserção de alimentos orgânicos, né, serem compradas pela prefeitura no atendimento do programa de alimentação escolar. Essa lei, então, ela, além de valorizar a compra do agricultor familiar, ela dá um plus, ela dá um avanço na compra de alimentos orgânicos. Então, a gente tem objetivos estabelecidos dentro do programa de alimentação escolar da cidade de São Paulo, que eu estou falando da cidade de São Paulo especificamente, na compra de alimentos orgânicos dentro de uma projeção de ter
em 2026 uma alimentação 100% orgânica. Então, a gente tem um grande trabalho, a gente tem um núcleo importante que trabalha na especificação desses alimentos, dando também um preparo técnico para que esses produtores orgânicos e familiares forneçam os alimentos para o programa de alimentação escolar. Então, ela é de extrema importância, essa lei também de 2016. E vou citar aqui também em 2018 a criação de uma divisão de educação alimentar e nutricional. Então, isso era uma questão importante que a gente queria há muitos anos de estar trabalhando a questão dessa questão da alimentação escolar, da educação alimentar e nutricional dentro de um programa, de uma forma também sistematizada, com direcionamentos, com um grupo que trabalha especificamente com isso, junto com os nutricionistas, né, da supervisão. Então, isso é de grande importância também. E agora só vou deixar aqui duas coisas atuais, né, que a gente teve agora por conta da pandemia do Covid, que a gente sabe agora, atualmente, nós estamos, né, nesse momento da pandemia, com uma questão de aulas suspensas e como a alimentação escolar ela é relevante, ela é fundamental para a garantia da saúde e da nutrição das crianças, né, do Brasil. Eu vou falar agora especificamente de São Paulo, que acabou fazendo um cartão alimentação, né, porque as crianças não estão sendo atendidas, então a alimentação ela precisa continuar sendo fornecida para essas crianças. A gente sabe de regiões com grande vulnerabilidade social, então essas crianças estão recebendo, nesse período que a gente tiver agora na pandemia, um cartão de alimentos, né, de alimentação com repasse, aí está o valor, de criança de 0 a 4 anos de R$ 101 por mês, de 5 a 6 anos de R$ 63 e da ensino fundamental e médio R$ 55. Então, é para garantir a alimentação a esses estudantes de vulnerabilidade social durante essa pandemia. E também, né, o FNDE acabou lançando também uma outra lei, agora de abril, que altera aquela lei 11.947 e autoriza em caráter excepcional que o dinheiro que é repassado pelo FNDE, em virtude dessa suspensão de aulas, sejam também repassados e comprados alimentos alimentícios, né, gêneros alimentícios, com o recurso do PNAE, e sejam destinados a pais responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Então, a gente percebe que a situação realmente do Brasil é muito ímpar, né? As crianças, apesar da gente ter tido toda essa evolução, na verdade, da questão da alimentação enquanto direito ao aluno, ela ainda tem uma função, querendo ou não, assistencial, mas como direito, né, de estar recebendo essa alimentação para suprir essas necessidades nutricionais desses alunos enquanto estiverem em casa e não estiverem podendo frequentar a escola, né? Essa própria lei federal também, através de uma resolução, estabelece uma distribuição de kits de alimentação para essas crianças. Então, a alimentação escolar como essa importante política pública que fornece alimentação para as nossas crianças, nossos alunos, e de uma forma agora, mesmo para atender toda essa crise advinda da pandemia, né, do Covid-19. Então, eu queria até deixar aqui para vocês essa questão da gente perceber da evolução, né, do programa de alimentação escolar, de todo esse percurso que a alimentação fez, se a gente for voltar à década de 30, com o fornecimento de um copo de leite nos parques infantis, a como ela é hoje, de uma forma sistematizada, com objetivos específicos, como um direito do aluno, um dever do Estado, que deixou de ser uma merenda escolar e passou a ser uma refeição realmente balanceada, com alimentos in natura, alimentos saudáveis, com objetivos nutricionais propostos, como a gente percebe esse percurso da alimentação escolar no Brasil e particularmente aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para maiores, né, para quaisquer dúvida que vocês tenham, a gente pode depois estar conversando, e eu deixo aqui o nosso e-mail da minha divisão, né, que é da Diedan, smekodaiane,
smeprefeitura.sp.gov.br. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Um abraço.